você entender esse processo, primeiro você tem que fazer essa desconstrução dessas crenças, saca? Tipo assim, mano, quando você faz esse processo de desconstrução, você tira todos os seus obstáculos. Tipo, eu não posso, eu não consigo, é difícil, é impossível, saca? Então, assim, por exemplo, você pegar hoje e dobrar o seu faturamento, ele é possível, entende? O que precisa ser feito para que isso ocorra, para que isso aconteça? Então, a primeira etapa, Julinho, é esse processo de construção. Depois que você faz esse processo de desconstrução de crença, das crenças que te limitam, saca? Porque assim, mano, a gente põe muita desculpinha, velho. Muita desculpinha. Tipo, eu não tenho condições de agora, não tenho dinheiro. Cara, uma desculpa que eu ouço muito, e a gente até, eu tento evitar falar isso. Eu não tenho dinheiro. Quando você fala que você não tem dinheiro, você está declarando que aquilo ali não faz parte de você. Então eu coloco que aquilo ali não é prioridade para mim no momento. Entende? Por quê? Isso é relativo. Se você quebrar o dentão da frente, você vai arrumar, você vai dar um jeito de arrumar recurso para arrumar esse dente. Mesmo você sem grana, saca? Então o primeiro passo desse processo é essa desconstrução dessas crenças que te limitam. Então você tem que entender o que é prioridade para você. A meta que você está estipulando, ela de fato é uma prioridade para você? E aí tem uma parada mais louca, assim, que essa eu acabei descobrindo, assim, cara, estipulando as minhas metas, é que eu tenho um vídeo que eu falo assim, que você não deve ter disciplina, você deve ter propósito, saca? E aí eu entendi que as minhas metas, mano, ela tem que ter um propósito. Porque se ela não tiver propósito, ela não é uma meta forte, saca? Lembrando que a meta, ela não é o meu ápice, ela é o meu piso. Então, assim, a meta ela tem que ter um propósito. Qual que é o propósito dessa tua meta, por exemplo, de dobrar o teu faturamento? Você tem um propósito familiar? Eu quero proporcionar algo para minha família. É um propósito bem definido. Então, primeiro que a meta ela tem que ser uma meta tangível, que você tem que entender que quando você chegar nela, você fala assim, não, cheguei ao ponto que eu queria. Entende? Então, ela tem que ser uma meta tangível. Depois disso, você tem que entender qual que é o propósito por trás dessa meta, porque senão você abandona ela no meio do caminho. Entendeu, fez a desconstrução, colocou a meta e entendeu o propósito, aí o caminho fica mais fácil, entende? Os sacrifícios, né, os supostos sacrifícios que você vai ter que fazer durante o caminho fica mais fácil, fica mais leve. Então, por exemplo, hoje você parar de pensar assim na tua realidade, por exemplo, você se desfazer de um veículo. Você tem uma série de crenças limitantes que você colocou na tua cabeça, que você precisa do número de veículos que você tem. Mas se a gente apertar, a gente não consegue afunilar isso? A gente não consegue encontrar outras alternativas, saca? Por isso que essa etapa da desconstrução, ela é fundamental e crucial. Sem entender. Eu realmente preciso? E aí, assim, como que a gente pode identificar isso? Quando eu não tinha esse número de veículos, eu vivia? Assim, eu vivia bem. Não, eu não vivia bem, não tinha um conforto, né, definido. E aí entra a questão da meta e do propósito. Se a tua meta e o teu propósito for maior do que o teu benefício, a tua zona de conforto atual, você vai abrir mão, saca? Então esse processo de construção é muito forte. E eu coloquei isso pra mim. E eu tô fazendo isso, saca? É uma parada que eu tô num processo de self-coach, né? Que eu tô me auto-coachando aí, assim dizendo, entendeu? E aí eu estabelecendo metas, mudando atitudes comportamentais, que é uma coisa que é fundamental, que entra nessa questão da desconstrução de crença, que é de dar valor para coisas que não tem que ser dado tanto valor, né? Dá até para fazer uma brincadeira, você dá o valor de Nescau para um todinho, né? Então, uma coisinha meio idiota, mas justamente para você entender isso. Entender as pessoas que estão conectadas com o seu propósito, que tem que estar no seu caminho. Porque às vezes a gente dá ouvido para pessoas que não vai agregar nada, mano. Saca? Não é questão de menosprezar, entender que cada pessoa ela tem o seu valor, cada pessoa ela tem o seu papel. Mas uma outra coisa assim que eu tenho falado bastante nos últimos dias sobre essa questão do propósito, sobre essa questão das pessoas, com relação, por exemplo, a você abrir os teus planos, abrir os teus projetos para qualquer um, entende? Se não tem um propósito estratégico, para que você vai fazer isso? Entende? Por exemplo, vou pegar você aqui. Se não tem um propósito estratégico, se você é uma pessoa que não
é, é, vai agregar para mim alcançar essa meta, para que eu vou ficar compartilhando ela com você? Vai se tornar apenas conversa fiada, saca? É uma energia gasta, igual você abrir uma torneira e deixar a água rolar, entende? Não tem um propósito, aquilo tá indo pro esgoto. Então, assim, você saber com quem você fala o que você fala e ser autocriterioso. Ser criterioso com você mesmo. O primeiro passo é ser criterioso com você. Porque às vezes a gente é chato com coisas que não desprendem, não tem necessidade de ser chato, saca? Então, assim, nesse processo que eu tô fazendo comigo mesmo, tá sendo muito legal, porque, tipo, eu tô me redescobrindo em alguns aspectos. E muitas coisas que eu apenas falava, hoje eu tô vivendo e tô experimentando coisas novas, sensações novas, é, 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 circunstâncias do dia, assim, diferentes, entende? E aí, por exemplo, quando eu paro para conversar com alguém, a minha cabeça, ela tá trabalhando em cima da minha meta, meu inconsciente, ele tá trabalhando em cima da minha meta, em cima do meu objetivo, entende? Então, assim, é, falam-se que para se alcançar o sucesso você tem que dizer não para boas oportunidades. E entra justamente nessa questão de você ser criterioso com você mesmo. De você saber dizer não para algumas coisas, para alguns prazeres momentâneos visando um longo prazo. Porém, se não tiver a meta estabelecida, um propósito estabelecido, irmão, já era. Entende? Eu já compartilhei com você que eu tive duas boas propostas, né, que eu estava negociando e que eu abri mão dessas propostas. Por quê? Porque eu tenho uma meta estabelecida e por trás dessa meta ela tem um propósito. Eu tenho que pegar um negócio, fazer ele andar, deixar ele andando, tá andando sozinho, beleza, agora eu posso ir para outro negócio. Entende? Porque se eu não fizer isso, se eu, por exemplo, abrir um leque aqui de várias fontes de rendas e nenhuma delas se autossustenta, não adianta, mano, eu vou me desprender de muita energia. Igual a gente tava falando da outra oportunidade lá da reunião que o rapaz tinha te convidado. Então, assim, mano, é um negócio que você vai colocar energia, vai colocar à disposição e talvez não vai ter um resultado, porque você vai se dividir, entende? E se você pegar e botar a pressão no que você está fazendo agora, de repente você não vai conseguir alcançar isso de uma maneira mais rápida, entende? Então, assim, cara, é muito, muito massa esse processo, é muito louco, assim, e é só você experimentando. Nenhum plano perfeito, tem que pesquisar depois de onde que eu vi essa frase, que nenhum plano perfeito resiste ao campo de batalha. Então, assim, no papel é lindo, mas quando você parte para a prática, muda a história. Muda completamente. Hoje, dentro do meu horário comercial, eu tenho as coisas que eu consigo fazer dentro do horário comercial, fora do horário comercial, eu tenho as coisas que eu só consigo fazer fora do horário comercial. Então, eu tenho um planejamento hoje baseado em cima dessas metas. E quando eu paro por qualquer outra circunstância, por mais que eu pare e esteja dando atenção para outra coisa, minha cabeça está trabalhando em cima dessas metas. Então, isso é muito louco, porque você sai do campo de planejamento e cai para dentro igual uma frente de batalha, entende? Qualquer coisa pode desviar a tua atenção, mas a sua cabeça está ali dentro, o seu coração está ali dentro. Então, por isso que é muito fundamental o processo de desconstrução, tá? Desconstrução de crenças, o seu planejamento, sua meta, entender e deixar ela muito clara para você. Essa meta ela tem que ser bem específica e você tem que entender qual que é o propósito por trás dessa meta. E aí partir para a execução. E dentro da execução, as tarefinhas. Então, por exemplo, eu vou tirar essa semana. Essa semana eu vou fazer 3 coisas diferentes que eu não havia feito antes. Fiz essas 3 coisas. Na semana que vem, eu pego essas 3 coisas que eu realizei e eu vou analisar. Essas 3 coisas diferentes que eu fiz me aproximaram da minha meta? A 1 e a 2 me aproximou, a terceira não. Então a terceira eu descarto. E aí eu modifico essas duas aqui e gero novas tarefas para a próxima semana. Sempre buscando ter vivências novas, experiências novas, fazendo coisas diferentes. É como Albert Einstein já dizia, né? Você não consegue... Como que é a frase dele lá? Você... se você fizer as mesmas coisas, você não vai conseguir resultados diferentes, saca? Então, assim, essa questão das tarefas, de você se autoavaliar é muito importante, né? Então, basicamente é isso.